Bem-vindos ao 365 dias com a Bíblia. Hoje é o dia 34 da nossa jornada. Então, respire fundo, aquiete o coração e vamos caminhar juntos pela palavra de Deus. Na nossa caminhada de hoje, vamos passar por 4 momentos. Primeiro, o chamado divino. Depois, um tempo para o louvor confiante. Em seguida, vamos refletir sobre o ensinamento original. E, por fim, aprofundar o fundamento da fé. E a gente começa então com o chamado divino, lá no livro do Êxodo, capítulos 3 e 4. É aqui que vamos acompanhar aquele momento transformador em que Deus encontra Moisés e o chama para uma missão que mudaria a história. Vamos imaginar a cena. Moisés está no deserto, cuidando do rebanho, e ele chega ao Monte Horebe, a montanha de Deus. De repente, ele vê algo extraordinário. Um arbusto pegando fogo, mas o fogo não o consumia. A curiosidade, claro, o leva para mais perto. E é nesse instante que ele escuta uma voz o chamando pelo nome. A primeira instrução de Deus já estabelece a santidade daquele encontro, um momento de profunda reverência em que o sagrado e o humano se tocam. E então, a missão é revelada. Deus, que viu o sofrimento e ouviu o clamor do seu povo no Egito, envia Moisés com uma tarefa monumental: ir até o faraó e liderar a libertação dos filhos de Israel. Diante de um chamado tão grandioso, a reação de Moisés é a mais humana possível. Humildade, dúvida, ele se questiona: quem sou eu? Dá para sentir o peso da missão em seus ombros. É uma pergunta que ecoa a nossa própria fragilidade, aquele sentimento de que a tarefa é maior que nós. Moisés, buscando uma segurança, algo para apresentar ao povo, pergunta o nome de Deus. E a resposta é uma das revelações mais profundas de toda a Escritura. Eu sou aquele que sou. É a afirmação da existência plena, fiel e eterna de Deus, a rocha firme sobre a qual a fé se apoiará. E para que o povo acreditasse, Deus concede a Moisés sinais do seu poder. Primeiro, o cajado dele vira uma serpente e depois volta a ser cajado. Em seguida, a sua própria mão fica leprosa e é curada no mesmo instante. São provas da autoridade divina que o acompanhava. No caminho de volta ao Egito, um episódio misterioso, mas crucial, acontece. É a ação rápida e decisiva de sua esposa, Séfora. Ela realiza a circuncisão do filho e salva a vida de Moisés. A intervenção dela sela uma aliança e garante a continuidade da missão. Agora a gente entra na nossa segunda parte, o louvor confiante, com o Salmo 33. É um hino que nos convida a celebrar a bondade, a providência e o poder criador de Deus com muita alegria e gratidão. O salmista nos chama ao louvor porque a própria criação é fruto da palavra de Deus. Tudo o que existe foi feito por sua ordem, revelando um poder imenso. O universo inteiro responde à sua voz. E esse poder criador não é uma força distante, impessoal. O Salmo afirma que a terra inteira está repleta da bondade do Senhor. Ele ama a justiça e o direito, e sua misericórdia se espalha por toda parte, sustentando tudo o que vive. O Salmo termina com essa declaração poderosa de total confiança. Diante da grandeza de Deus, a nossa alma encontra seu verdadeiro refúgio e proteção. Ele é o nosso amparo, o nosso escudo, a esperança segura em meio a qualquer dificuldade. Chegamos à terceira parte da nossa leitura, o ensinamento original, com o Evangelho de Mateus. Aqui, Jesus é confrontado com uma questão sobre o matrimônio e ele aproveita para nos levar de volta ao plano original do Criador. Os fariseus se aproximam para testá-lo. A pergunta deles não busca a verdade, mas é uma armadilha, tocando num tema que era um intenso debate na época: a permissão para o divórcio. A resposta de Jesus é profunda. Ele eleva o debate, aponta que a lei de Moisés sobre o repúdio foi uma concessão à fraqueza humana, à dureza de coração. Mas ele faz questão de dizer: no começo não foi assim. Ele nos remete ao plano perfeito de Deus. E então, Jesus conclui com essa afirmação definitiva que restaura a dignidade e a beleza do matrimônio segundo a vontade de Deus. O que Deus uniu numa só carne, o ser humano não deve tentar separar. Logo em seguida, o Evangelho nos mostra outro aspecto essencial do reino. Quando os discípulos tentam afastar as crianças, Jesus as acolhe e as apresenta como modelo. Para entrar no reino dos céus, é preciso ter um coração simples, humilde e confiante como o de uma criança.
Depois da leitura da palavra, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 275 a 281, como síntese da fé vivida e transmitida pela Igreja. O Catecismo inicia a reflexão sobre Deus Criador com a poderosa confissão de Jó. A fé na onipotência de Deus, na sua capacidade de realizar todos os seus projetos, é um pilar da nossa crença, uma fonte de esperança e confiança, e aqui a Igreja nos convida a olhar mais de perto para esse poder. A maior manifestação da onipotência de Deus não está na força que cria mundos, mas na sua infinita misericórdia, na sua capacidade de perdoar e de se compadecer de nós. O Catecismo, então, nos ensina que a criação não é um evento isolado no passado. Ele é o fundamento de todo o plano de salvação. É o início de uma história de amor que culmina na nova criação em Cristo, revelando o propósito final para qual todos nós fomos criados. Hoje, então, nós caminhamos para o Êxodo 3 e 4, o Salmo 33, Mateus 19, versículos de 1 a 15 e os parágrafos 275 a 281 do Catecismo da Igreja Católica. Se essa leitura ajudou no seu dia, inscreva-se no canal para continuar conosco amanhã. Ative o sino e compartilhe com alguém que também precisa meditar sobre o chamado de Deus com mais confiança. E para nossa reflexão final fica a pergunta: como o chamado pessoal a uma pessoa, como Moisés, reflete o mesmo poder criador que deu origem a todo o universo? Nos vemos no próximo dia da nossa jornada.